Ela envenenava pessoas olhando diretamente nos olhos delas. As vítimas confiavam nela. Dividiam a mesa, conversavam por horas, riam, faziam planos e acreditavam estar ao lado de alguém gentil e confiável, sem imaginar que aquela seria a última noite de suas vidas. E talvez seja exatamente isso que torna esse caso tão perturbador, porque ela não parecia perigosa. Não existiam ameaças, agressividade ou sinais claros de violência. Pelo contrário, ela transmitia calma, falava baixo, demonstrava cuidado, sabia ouvir e tinha facilidade para conquistar confiança rapidamente. E justamente por isso ninguém percebia o que realmente estava escondido por trás daquela aparência tranquila. Uma técnica de enfermagem. Uma mulher acostumada a lidar com pessoas fragilizadas, alguém que conhecia medicamentos, sintomas, reações físicas e os efeitos que determinadas substâncias poderiam causar no corpo humano. Segundo os investigadores, ela teria usado esse conhecimento da pior forma possível, transformando o veneno em arma. E não qualquer veneno. As investigações apontam que ela utilizava chumbinho, uma substância clandestina extremamente tóxica, capaz de provocar uma morte lenta, dolorosa e muitas vezes difícil de identificar nos primeiros momentos. Em alguns casos, os sintomas pareciam uma simples intoxicação. Em outros, as vítimas começavam a agonizar poucos minutos depois de comer ou beber algo oferecido por ela. Mas o detalhe mais assustador não era apenas a forma como os crimes aconteciam, era o comportamento dela durante tudo isso. Segundo testemunhas e relatos investigativos, em alguns casos ela permanecia perto das vítimas enquanto elas passavam mal. Observava silenciosamente, conversava normalmente e mantinha a calma enquanto o desespero começava a tomar conta do ambiente. Como se tudo estivesse acontecendo exatamente da maneira que ela havia planejado. E conforme a polícia aprofundava as investigações, um padrão sombrio começou a surgir. As vítimas normalmente eram pessoas próximas, pessoas que confiavam nela, homens e mulheres que permitiram sua entrada na própria rotina. Algumas acreditavam estar vivendo relacionamentos amorosos, outras enxergavam nela uma amizade verdadeira. Mas em praticamente todos os casos, a aproximação parecia fazer parte de algo muito maior. Os investigadores acreditam que ela estudava cuidadosamente cada vítima antes do ataque. Entendia hábitos, observava vulnerabilidades, criava laços emocionais e só depois agia. O veneno era aplicado de forma silenciosa, quase impossível de ser percebido até que fosse tarde demais. E quando os sintomas começavam, ela já estava preparada. Hoje você vai conhecer a história completa da mulher apontada como uma das serial killers mais frias e perturbadoras do Brasil. Um caso cercado por manipulação psicológica, mortes misteriosas, depoimentos contraditórios e detalhes tão macabros que chocaram até investigadores experientes acostumados com crimes violentos. Porque, diferente de muitos assassinos, ela não precisava correr atrás das vítimas. As vítimas iam até ela. E talvez o mais perturbador de tudo seja pensar que por muito tempo ninguém desconfiou de absolutamente nada. Enquanto pessoas morriam ao redor dela, sua rotina continuava aparentemente normal. Ela conversava, trabalhava, sorria e circulava entre todos como alguém comum, como alguém incapaz de cometer qualquer atrocidade. Mas por trás daquela aparência discreta, a polícia acredita que existia uma mulher extremamente manipuladora, fria e calculista. E conforme essa história avança, cada novo detalhe parece mais sombrio do que o anterior. Cada depoimento revela algo ainda mais perturbador. Cada vítima deixa perguntas sem resposta. Então já deixa o like, se inscreve no canal e comenta de qual cidade você está assistindo, porque hoje você vai mergulhar em um dos casos criminais mais pesados e assustadores dos últimos anos. Ela parecia inofensiva, era educada,
tranquila e transmitia confiança logo nos primeiros minutos de conversa. Pessoas próximas diziam que ela tinha facilidade para se aproximar dos outros e criar conexões rapidamente. Mas por trás da aparência calma existia uma mente fria, estratégica e extremamente perigosa. Técnica de enfermagem, ela teria usado o próprio conhecimento sobre o corpo humano para transformar o veneno em método de execução. Seu nome acabou ligado a uma sequência de mortes brutais que chocaram o país inteiro. As investigações apontaram que ela utilizava chumbinho, um veneno clandestino altamente letal e proibido no Brasil. Em algumas situações, segundo os investigadores, ela ainda recorria à violência física para garantir que as vítimas não sobrevivessem. E apesar das diferenças entre os casos, todos apresentavam o mesmo padrão assustador: aproximação emocional, envenenamento silencioso, controle absoluto da situação e ausência total de arrependimento. A primeira vítima foi Marcelo, um vizinho com quem ela mantinha proximidade. Ele foi encontrado morto dentro da própria casa, largado no sofá, já em avançado estado de decomposição. O mais estranho é que quem acionou a polícia foi justamente ela. Desde o início, seu comportamento chamou a atenção dos investigadores. A cena parecia cuidadosamente montada para afastar suspeitas. Ela demonstrava surpresa, fingia preocupação e tentava agir como alguém desesperado diante da situação. Mas os exames revelaram sinais compatíveis com intoxicação por veneno. Depois da retirada do corpo, atitudes ainda mais suspeitas começaram a surgir. Segundo relatos, ela trancou completamente a residência e impediu a entrada de familiares. Pouco tempo depois, vizinhos começaram a perceber fumaça saindo do imóvel. Alguns disseram ter visto móveis, roupas e diversos objetos sendo queimados dentro da casa. Para os investigadores, aquilo parecia mais do que um simples acesso de raiva. Parecia destruição de provas. Um dos policiais responsáveis pelo caso afirmou que o primeiro laudo havia sido considerado inconclusivo. Mas ao analisar novamente os detalhes do exame necroscópico, foram encontrados sinais clássicos de envenenamento. A partir daquele momento, a investigação começou a ganhar um rumo muito mais sombrio. Na visão da polícia, o caso não envolvia apenas violência. Existia também interesse financeiro. Os investigadores acreditavam que ela frequentemente obtinha algum tipo de benefício material após se aproximar das vítimas. No caso de Marcelo, a suspeita era de que ela queria assumir o controle da residência. Em depoimentos contraditórios, ela chegou a admitir que já havia atacado Marcelo anteriormente com uma faca. Disse também que, ao perceber que ele não procurou ajuda médica, nem chamou a polícia, acreditou que ele pudesse ter morrido. Mais tarde, admitiu ter incendiado parte dos móveis da casa depois de discussões envolvendo despesas e familiares da vítima. Oficialmente alegou que tudo aconteceu por raiva. Mas para os investigadores, a verdadeira intenção poderia ser apagar qualquer vestígio que ligasse ela diretamente ao crime. Mas aquele seria apenas o começo. A segunda vítima foi Maria Aparecida Rodrigues. As duas haviam se conhecido pelas redes sociais e rapidamente criaram proximidade. Amigos e familiares disseram que Maria parecia feliz. Acreditava estar vivendo uma nova fase da vida e demonstrava entusiasmo com o relacionamento que estava começando. Mas o que parecia o início de uma história amorosa terminou de maneira brutal. Na noite do crime, Maria jantou ao lado da suspeita. Segundo a investigação, foi naquele momento que o veneno teria sido colocado discretamente na comida. Sem perceber absolutamente nada, Maria consumiu a refeição normalmente. Horas depois, estava morta. Dentro da residência, testemunhas encontraram 2 taças de vinho sobre a pia. O cenário parecia comum, silencioso, quase banal, e talvez seja exatamente isso que tornava tudo ainda mais assustador, porque ninguém imaginava que naquele instante uma das vítimas já estava sendo envenenada diante dos próprios olhos.
Familiares contaram que a suspeita passou o dia inteiro ao lado de Maria e depois retornou sozinha para casa. Mas o comportamento dela após a morte causou ainda mais estranheza. Mesmo depois do ocorrido, ela continuou circulando normalmente pela região. Voltou ao local, perguntou pela vítima como se nada tivesse acontecido e afirmou que havia ido buscar algumas roupas que seriam doadas. Conversou com vizinhos, permaneceu ali por um tempo e em nenhum momento demonstrou nervosismo ou preocupação. Era como se a morte tivesse se tornado apenas parte da rotina. Mas conforme os investigadores aprofundavam o caso, uma sensação ainda mais perturbadora começou a surgir. Talvez aquelas não fossem as únicas vítimas. Quanto mais depoimentos apareciam, mais pessoas começavam a relatar episódios estranhos envolvendo a suspeita. Mortes repentinas, pessoas que passaram mal depois de refeições, relacionamentos rápidos que terminaram de maneira trágica, histórias mal explicadas que até então pareciam apenas coincidências isoladas. E no centro de tudo, ela continuava mantendo a mesma aparência tranquila, o mesmo olhar calmo e a mesma capacidade assustadora de convencer qualquer pessoa de que era inofensiva. Investigadores afirmaram que uma das características mais perturbadoras da suspeita era sua habilidade de adaptação. Ela mudava completamente o comportamento dependendo da vítima. Em alguns momentos parecia doce e acolhedora. Em outros assumia uma postura vulnerável, quase como alguém precisando de ajuda. Era como se criasse personagens diferentes para manipular emocionalmente cada pessoa que cruzava seu caminho. Algumas testemunhas disseram que ela inventava histórias constantemente, mudava detalhes sobre a própria vida, usava nomes diferentes e alterava informações pessoais sem qualquer dificuldade. Para a polícia, aquilo não parecia confusão, parecia cálculo, parecia manipulação fria e consciente. E talvez seja exatamente isso que torna esse caso tão assustador. Porque enquanto os investigadores tentavam entender quantas mortes poderiam estar ligadas a ela, a suspeita continuava vivendo normalmente entre as pessoas. Conversava, trabalhava, sorria e circulava como alguém completamente comum. O terceiro crime que chamou a atenção da polícia teve como vítima um homem tunisiano chamado Reyer. Na noite da morte, os dois haviam saído juntos e testemunhas disseram que pareciam próximos. Conversavam normalmente, caminhavam lado a lado e demonstravam intimidade. Em determinado momento, pararam em uma loja próxima e compraram milkshakes. Segundo o próprio depoimento dela, foi ela quem comprou a bebida. Horas depois, já no local onde estavam hospedados, Reyer começou a passar mal. Primeiro surgiram dores fortes, depois vieram dificuldades para respirar e uma sensação intensa de desorientação. Em poucos minutos a situação ficou desesperadora. Pessoas próximas relataram ter ouvido gritos vindos do banheiro. Quando correram até o local, encontraram o homem agonizando no chão, praticamente sem forças para falar. Mais tarde, os exames confirmaram aquilo que os investigadores já suspeitavam desde os primeiros casos: envenenamento por chumbinho. Mais uma vez, o mesmo padrão aparecia: aproximação emocional, um momento compartilhado, comida ou bebida consumida pouco antes do mal-estar, e depois a morte silenciosa. Mas o que mais impressionava os investigadores era o comportamento dela logo após os crimes. Segundo relatos, ela conseguia agir normalmente mesmo depois das mortes. Conversava com pessoas próximas, respondia perguntas e caminhava pelos locais dos crimes sem demonstrar nervosismo, culpa ou desespero. Em alguns momentos, parecia até tentar participar das conversas sobre o que havia acontecido, como se fosse apenas mais uma pessoa chocada diante da tragédia. Para especialistas envolvidos no caso, aquilo revelava um possível perfil extremamente manipulador e frio. E então surgiu o quarto caso. Um dos episódios mais perturbadores de toda a investigação. A vítima era Neil,
pai de uma amiga próxima da suspeita. Segundo a polícia, o plano teria contado com a participação indireta da própria filha da vítima, que não imaginava a dimensão do horror que estava ajudando a construir. Os investigadores acreditam que o veneno foi entregue para ser colocado na comida durante um almoço aparentemente comum em família. Naquele dia nada parecia ameaçador. Pessoas conversavam normalmente dentro da casa, o almoço era preparado e o clima parecia tranquilo. Mas silenciosamente, segundo a investigação, a morte já estava sendo servida no prato da vítima. Neil possuía problemas graves de saúde e não tinha estômago, o que fazia com que parte dos alimentos precisasse ser preparada de maneira especial. A refeição foi batida no liquidificador, algo que para os investigadores tornou ainda mais fácil esconder qualquer substância tóxica sem levantar suspeitas. Enquanto ele se alimentava, ela observava atentamente cada movimento. Segundo depoimentos, em determinado momento, ela saiu da sala e permaneceu do lado de fora da casa esperando, como se soubesse exatamente o que aconteceria nos minutos seguintes. E aconteceu. Pouco tempo depois, Neil começou a passar mal. O clima dentro da residência mudou instantaneamente. O desespero tomou conta da família. Pessoas correram para ajudá-lo sem entender o que estava acontecendo. Familiares chegaram às pressas e encontraram a vítima já extremamente debilitada. Ele foi levado ao hospital em estado grave, mas não resistiu. Horas depois veio a confirmação da morte, e enquanto familiares tentavam lidar com o choque, a investigação começava a perceber que talvez estivesse diante de algo muito maior do que crimes isolados. Porque em todos os casos existia o mesmo elemento perturbador: confiança. As vítimas permitiam sua entrada na própria vida, compartilhavam momentos íntimos, dividiam refeições, baixavam completamente a guarda. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão pesada. O mal não chegava de forma violenta, não arrombava portas, não fazia ameaças. O mal chegava sorrindo, conversando calmamente e sentando à mesa ao lado das vítimas antes de destruir suas vidas em silêncio. E no fim, talvez o mais assustador nesse caso não seja apenas o veneno nem as mortes, mas a facilidade com que alguém aparentemente comum conseguiu se aproximar das vítimas, ganhar confiança e destruir vidas sem levantar suspeitas imediatas. Enquanto todos acreditavam estar diante de alguém gentil, cuidadoso e confiável, a investigação aponta que silenciosamente a morte já estava sentada à mesa ao lado delas. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão perturbadora. Porque, diferente dos filmes de terror aqui, não existiam máscaras assustadoras, criaturas sobrenaturais ou sombras escondidas nos corredores. Existia apenas uma pessoa comum. Uma mulher que conversava normalmente, sorria, trabalhava e parecia incapaz de cometer qualquer atrocidade. Ou pelo menos era isso que todos acreditavam. Casos assim deixam uma pergunta extremamente perturbadora ecoando na mente de muita gente. Quantas pessoas escondem algo monstruoso por trás de um rosto completamente normal? Quantas pessoas convivem diariamente com os outros enquanto escondem intenções que ninguém seria capaz de imaginar? Talvez o verdadeiro horror desse caso esteja justamente nisso. Na ideia de que o perigo nem sempre parece ameaçador. Às vezes ele se apresenta de forma calma, educada e silenciosa. Às vezes ele conquista confiança antes de destruir tudo. E talvez por isso essa história continue causando tanto impacto em quem acompanha o caso. Porque ela nos obriga a encarar uma realidade desconfortável. O mal nem sempre tem aparência de mal. Se você chegou até aqui, comenta a palavra veneno para eu saber quem assistiu até o final. Já deixa o like, se inscreve no News Web Doc e ativa o sininho porque os próximos casos conseguem ser ainda mais perturbadores. E lembre-se, algumas histórias não terminam quando o vídeo acaba.
Elas continuam ecoando na sua mente muito depois do silêncio, muito depois da tela escurecer, muito depois da última palavra ser dita.